Então agora eu vou comentar um pouco sobre somas de Newton. É um tema bastante interessante. E, a princípio, somas de Newton a gente vai mexer com polinômio, certo? E a parte principal, né, é saber que se p de x é um polinômio, e r é raiz desse polinômio, né? E raiz não tem acento, é só quando é raízes. Raízes tem acento, mas raiz não tem acento. Beleza? Então, se r é raiz de polinômio, então isso implica dizer que p de r é igual a zero, certo? Isso aqui é o princípio que a gente vai usar para comentar sobre somas de Newton. E aí, como é que a gente vai dar continuidade? Eu vou usar um exemplo bem simples, que é x ao quadrado menos x mais 10 igual a zero. Aí eu digo para você que esse polinômio tem duas raízes alfa e beta, certo? E aí, eu te peço para calcular alfa ao quadrado, beta ao quadrado, mais beta ao quadrado. Depois eu te peço alfa ao cubo mais beta ao cubo. E alfa sétima mais beta sétima. Beleza? E aí, como é que vamos resolver isso? Se você, por acaso, quiser resolver essa equação aqui e achar alfa e beta, você vai encontrar números complexos. Porque se você ver o delta aí, fica 1 menos 40. Isso aqui dá menos 39, que é menor que zero. Significa que as raízes serão complexas. Quer dizer, todo número é complexo, né? Mas significa que aqui vamos ter que mexer com o número imaginário, certo? Então, para fazer isso aqui, a gente não vai usar as raízes, a gente vai usar as operações entre elas. Porque pelo esse polinômio aqui, a gente consegue descobrir que a soma das raízes, que é menos b sobre a, então alfa mais beta, é igual a 1. E o produto das raízes, alfa vezes beta, igual a 10. Beleza? E a partir disso a gente vai achar esses resultados. Primeiro, letra A, é bom pensar que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é alfa mais beta ao quadrado menos 2 alfa beta. E aí você substitui os valores, né? Então fica 1 aqui, 1 menos 2 vezes 10, que é 20. Então menos 20 igual a menos 19. E aqui já dá a primeira estranheza, né? Porque alfa ao quadrado mais beta ao quadrado dá um número negativo. Então significa, é um indicativo que a gente está mexendo com números complexos aqui dentro desse alfa e beta. Mas a gente não vai precisar encarar eles, certo? Esse outro aqui, alfa ao cubo mais beta ao cubo. Mesmo jeito. Pega alfa mais beta ao cubo. E aí, se você lembrar, né, como é que é a expansão disso, fica alfa ao cubo mais beta ao cubo, mais 3 alfa quadrado beta, mais 3 alfa beta quadrado, certo? Então, se a gente só quer esse pedaço, e a gente tem tudo, então a gente subtrai isso, certo? Então, a gente subtrai 3 alfa beta, que multiplica alfa mais beta. Beleza? E a gente tem todos esses resultados. Alfa mais beta é 1, então fica 1 ao cubo, que é 1. Menos 3. Alfa beta é 10. Isso aqui é 1. Então isso aqui fica menos 29. Beleza? E agora para esse alfa 7 mais beta 7, a gente vai usar produto notável também, que é alfa mais beta, que multiplica alfa sexta menos alfa quinta beta,
mais alfa quarta beta quadrado menos alfa cubo beta cubo mais alfa quadrado beta quarta menos alfa beta quinta mais beta sexta. E aí, continuando isso aqui, vai ficar alfa mais beta. Agora a gente vai juntar o que for semelhante. Por exemplo, isso aqui é semelhante a isso. Então, a gente vai juntar eles. Esse é semelhante a esse. Esse aqui vai ficar sozinho. E esse aqui é semelhante a esse. Então, a gente vai deixar eles agrupados. Vai ficar alfa sexta mais beta sexta. Menos alfa beta, que multiplica desses azuis claros, né? Estou colocando menos alfa beta em evidência. Vai ficar alfa 4 mais beta 4. Aí aqui no meio vai ficar menos alfa beta cubo. Show? Então, o que é que eu quis mostrar com isso? Eu não vou calcular isso aqui. Isso aqui fica a cargo de quem está assistindo, de trabalhar. Vai ter que achar isso aqui. Você acha isso, certo? A partir desses resultados aqui que já temos. Ou a partir dessas outras alternativas aqui, da A e B. Então, você vai achar esses resultados. Só que o que eu quis mostrar com esse desenvolvimento aqui é uma certa recorrência. O que significa isso? Significa que é precisar de termos anteriores. Beleza? Como assim? Porque perceba que na alternativa a gente precisou desse alfa mais beta e do alfa beta. A gente precisou desses resultados. Nesse segundo resultado, a gente também precisou do alfa mais beta e do alfa beta. Ou seja, a gente precisa de termos anteriores nesses dois casos. Nesse outro caso, a gente precisa do alfa mais beta. E aí, do alfa mais beta, né, aqui. Aí a gente vai precisar do alfa sexta mais beta sexta, do alfa 4 mais beta 4 e do alfa mais beta e do alfa beta. Enfim, a gente vai precisar de vários termos anteriores. Então, falar sobre somas de Newton, isso aqui ainda não é somas de Newton, só estou dando um exemplo. Falar sobre somas de Newton é comentar sobre achar uma coisa muito na frente usando coisas anteriores, certo? E aí, qual vai ser a ideia para a gente resolver isso aqui usando essa ideia de somas de Newton? Desse jeito aqui que eu estava fazendo, é só usando produto notável. Mas como que a gente resolve isso usando somas de Newton? A gente vai usar essa ideia aqui, que o P de R igual a zero. Ou seja, se R é raiz, então P de R igual a zero. E a gente vai montar o seguinte sistema. Alfa ao quadrado menos alfa mais 10 igual a zero. E beta ao quadrado menos beta mais 10 igual a zero. Beleza? O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei o valor da raiz no polinômio, né? Então isso tem que dar igual a zero, porque se ela é raiz, né? Se R é raiz, então P de R é igual a zero. Foi isso que eu fiz. Beleza? E aí vamos pensar o seguinte. Se eu por acaso quisesse que aparecesse um alfa 4 aqui, em vez de eu elevar ao quadrado, pegar esse aqui e elevar ao quadrado, os dois lados, eu posso simplesmente multiplicar a equação por alfa ao quadrado. Porque esse alfa quadrado vai multiplicar por esse, vai aparecer um alfa 4. Certo? Do mesmo jeito, se eu quisesse aparecer aqui um beta 4, eu multiplicava por beta ao quadrado. E aí, fazendo isso, nosso sistema resultante vai ser alfa 4 menos alfa cubo mais 10 alfa ao quadrado igual a zero. Aqui vamos ter beta 4 menos beta ao cubo mais 10 beta ao quadrado igual a zero.
E agora, se a gente somar essas equações, a gente vai ter alfa 4 mais beta 4 menos alfa 3 mais beta 3 mais 10 vezes alfa quadrado mais beta ao quadrado, certo? Agora, se a gente por acaso quisesse que aparecesse um alfa quinta e um beta quinta, usando a mesma lógica, a gente multiplica isso aqui por alfa ao cubo e multiplica isso aqui por beta ao cubo, certo? Então, como é que ficaria o sistema desse jeito, né? Só multiplicando por, por alfa ao cubo e beta ao cubo. Fica alfa quinta menos alfa quarta mais 10 alfa cubo igual a zero. E beta quinta menos beta quarta menos 10 beta ao cubo igual a zero. E aí, novamente, pode somar isso. Você vai ter alfa quinta mais beta quinta menos alfa 4 mais beta 4 mais 10 que multiplica alfa cubo mais beta ao cubo. E aí, se você notar, tem uma extrema semelhança entre esses dois termos aqui, né? Que a única coisa que muda são os expoentes. Os coeficientes são sempre os mesmos da equação original, que é essa aqui, essa equação original. Perceba que os coeficientes são os mesmos. E aí, se eu fizer uma definição aqui, se eu chamar de SK a soma das raízes elevado a k, ou seja, R1 elevado a k mais R2 elevado a k, mas assim por dentro até Rn elevado a k, a gente tem, por exemplo, S2 igual a R1 elevado a 2, mais R2 elevado a 2, assim por diante, até Rn elevado a 2, certo? Então eu estou fazendo essa definição. Está aqui, definição. Então, se R1 igual a alfa e R2 igual a beta, a gente vai ter que S1 igual a alfa mais beta, S2 igual a alfa 2 mais beta 2, S3 igual a alfa 3 mais beta 3, e assim por diante. E se a gente for substituir esse tipo de notação nessas equações que a gente tem, aqui a gente vai ter S4 menos S3 mais 10 S2 igual a zero. Se a gente substituir aqui, a gente vai ter S5 menos S4 mais 10 S2 igual a zero. E se a gente continuar isso aqui de maneira indefinida, a gente pode generalizar para esse caso aqui, dizer que SK menos SK menos 1 mais 10 SK menos 2 igual a zero. Certo? Então vamos fazer um teste. Nessa letra C aqui a gente quer calcular o S7, né? Então se K igual a 7, a gente teria S7 menos S6 mais 10 S5 igual a zero. Beleza? E aí você vai ter S7 igual a S6 menos 10 S5. Isso aqui é uma forma mais direta de você saber o que você quer calcular. Então, se você tem o S6 e o S5, você consegue achar o S7. Beleza? E aí, com esses valores prévios aqui, você vai conseguindo substituir
enfim. Mas a gente pode fazer também da seguinte forma. A gente sabe que isso aqui é verdadeiro. Mas então, S6 menos S5 mais 10 S4 igual a zero. S5 menos S4 mais 10 S3 igual a zero. S4 menos S3 mais 10 S2 igual a zero. Se a gente somar todas essas equações, vai cancelar aqui o S6 com S6, S5 com S5, S4 com S4. E aí você vai ter S7 mais 10, que multiplica tudo isso aqui. S5 mais S4 mais S3 mais S2 menos esse S3 igual a zero, certo? Então se você tem tudo isso aqui, mas não tinha o S6, então agora você consegue achar só em função disso aqui. Não precisa achar o S6. É meio que uma cortada de caminho se você não tiver o S6. Entende? Então, essa generalização entre aspas que eu fiz foi para esse caso específico, né? Que tem esses coeficientes. Só que se for um polinômio do tipo p de x igual a x quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente vai ter que a vezes S2, quer dizer, vezes SK, mais b vezes SK menos 1, mais c vezes SK menos 2 igual a zero. E ainda, se você quiser generalizar para um p de x igual a n, que multiplica x elevado a n, mais a n menos 1, que multiplica x a n menos 1, até a zero, que multiplica x a zero, que é 1, né? Então vou colocar igual a zero. Então você pode dizer que a n que multiplica Sn mais a n menos 1, que multiplica Sn menos 1, mais assim sucessivamente, até a zero, que multiplica S0, igual a zero. E aí esse S0, né? Então se S0, nesse nosso exemplo aqui, de alfa e beta, seria alfa elevado a zero mais beta elevado a zero, né? Isso aqui dá 2. Significa que esse S0 é o número de raízes. Número de raízes de p de x, certo? Então se p de x tem grau n, nesse nosso caso, se p de x tem grau n, então S0 igual a n. O que eu tô afirmando com isso é porque, se, por exemplo, se uma raiz fosse zero, se uma das raízes fosse zero, a gente teria um zero elevado a zero dentro dessa soma S0, e aí zero elevado a zero dá indefinido. Então, por isso que eu estou dizendo que S0 é o número de raízes, e não pense como se S0 fosse a soma deles elevada a zero, porque eu estaria dizendo que zero elevado a zero é 1. Talvez seja, né? Quer dizer, S0, zero elevado a zero também é 1. Zero elevado a zero é qualquer número, na verdade. Por isso que é um número indefinido, né? Não é porque não é nenhum número, é porque ele é todos os números. Certo? Então isso aí é um breve comentário sobre essa soma de Newton, somas de Newton. Então, principal, a generalização das somas de Newton está aqui. Isso aqui é as somas de Newton. E aí o próximo vídeo vai ser uma aplicação disso.